Olá pessoal, meu nome é Eduardo Fontes, sou delegado federal e estou aqui na Adverum para trazer para você uma notícia excepcional. Como nós já havíamos anunciado, hoje foi publicado o tão esperado aí edital para a Polícia Federal. Então você que almeja ser delegado de Polícia Federal, tem que ficar atento com esse edital, pessoal. O edital traz 150 vagas para o cargo de delegado federal. A primeira prova objetiva, ela acontece no dia 19 de agosto, então estamos aí a pouco mais de 60 dias desse concurso. E olha só que interessante, é um edital que não trouxe muitas mudanças em relação ao nosso último concurso, mas alguns pontos merecem destaque. Dentre as matérias que constam no edital, é importante a gente prestar atenção que a banca está cobrando ali em Direito Internacional Público, ela faz um destaque em cooperação internacional. Então, certamente, cooperação internacional é um ponto que você precisa prestar muita atenção nesse momento, nessa fase aí do seu concurso. E é um concurso em que não traz ali o número de questões por disciplina na primeira etapa, mas se a gente começar a analisar os editais anteriores, a gente percebe que são 5 disciplinas ali fundamentais que você precisa ter muita atenção nessa primeira etapa. Notadamente, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Processual Penal e Direito Penal, essas 4, e aqui em Penal e Processo Penal, obviamente estão abrangidas as leis penais e processuais penais extravagantes, a exemplo da Lei de Organização Criminosa, a exemplo da Lei de Lavagem de Capitais, Lei de Interceptação Telefônica, Estatuto do Desarmamento, crimes hediondos, Lei de Drogas, Lei de Tortura, enfim, todas essas leis fundamentais para o nosso concurso, crimes contra o sistema financeiro nacional, por exemplo, todas elas estão aqui abrangidas no edital em Direito Penal e Direito Processual Penal. Essas 4 disciplinas, sem dúvida, formam a base desse edital. São as matérias mais importantes que você precisa dedicar maior atenção. O número de questões na primeira etapa vai ser muito maior em relação a essas disciplinas. E eu acrescentaria aqui criminologia. Criminologia vem sendo cobrado com bastante força nos concursos para as carreiras policiais, é uma disciplina importantíssima, e na Polícia Federal, no último concurso, na primeira etapa, foram 9 questões. 9 questões envolvendo criminologia, então fique atento a essas disciplinas. Claro que as outras disciplinas também são importantes, aquelas chamadas disciplinas secundárias, são disciplinas laterais a essas que nós falamos, mas não são de somenos importância porque você precisa pontuar nesse concurso. É um concurso extremamente concorrido, então temos aí direito empresarial, direito civil, processual civil, o direito internacional público, o direito previdenciário, como nós falamos, o direito tributário e direito financeiro são matérias que você precisa estudar, mas aqui não vai requerer aquele mesmo aprofundamento que é necessário nas disciplinas mais importantes, como penal, processo penal, constitucional e administrativo. Nessas disciplinas secundárias, um estudo menos aprofundado, nesse caso, você deve se dedicar mais à letra de lei e súmulas e aqueles informativos mais importantes, isso acaba sendo suficiente nessa etapa do concurso, tá? Mas um concurso, então, em que você realizará a primeira etapa no dia 19 de agosto, pela manhã, questões objetivas, certo ou errado, lembrando que nesse sistema CESP aqui de avaliação, cada alternativa errada vai tirar o ponto, então, de uma alternativa que você eventualmente acertou. Então, se você não conhece aquela questão, a questão que está sendo cobrada, você não ouviu aquele tema, não conhece, não estudou aquele assunto, o ideal é você deixar em branco para que você não apenas deixe de pontuar, mas não perca ponto, eventualmente, ponto que você acertou, porque se você marcar a questão errada, você vai perder um ponto. Tá? Então, fica atento com essa estratégia de prova. E no período da tarde, do dia 19 de agosto, então você faz pela manhã 120 questões objetivas, certo ou errado. No período da tarde, vem as questões discursivas. São 3 questões discursivas, cada questão com 30 linhas para você responder, e eu já deixo uma dica importantíssima aqui, faça uso das 30 linhas, tá? Se a banca está disponibilizando para você 30 linhas, faça uso de todas elas. Tá, para você pontuar, é um concurso muito concorrido, você tem que fazer o máximo de ponto aí para ser aprovado. E essas questões discursivas vão abranger aquelas 4 questões principais do edital.
Penal, processo penal, constitucional e administrativo. Por isso que você precisa de um estudo verticalizado nesse momento, nessas matérias. São questões geralmente abertas, que vai trazer ali para você questões divergentes na doutrina, questões divergentes na própria jurisprudência. E além das 3 questões discursivas, cada uma valendo 4 pontos, você vai ter uma questão, uma peça profissional para ser realizada. Uma peça profissional ali com 90 linhas e que valerá 12 pontos. Tá? Essa peça profissional certamente vai recair aí sobre uma representação de uma medida cautelar. Pode ser uma busca e apreensão, pode ser eventualmente uma interceptação telefônica, uma cautelar de prisão temporária, de prisão preventiva, ou outras cautelares, como sequestro de bens, por exemplo. E não raras vezes as provas costumam cobrar mais de uma cautelar no mesmo pedido. Por exemplo, você pedir aí ao mesmo tempo uma busca e apreensão e uma prisão temporária, por exemplo. Então você tem que ficar atento com essas questões, tá, pessoal? Então um estudo aí envolvendo essa primeira etapa é fundamental, e nós aqui da Adverum, nós temos uma preparação especial para você. Você que almeja uma preparação completa para esse concurso, nós temos aqui na Adverum. Rodadas de simulados para a primeira etapa, de questões objetivas, rodadas de simulados por meio de questões, então, que você responderá, questões discursivas e também peça profissional. Você já vai treinando, se familiarizando com a prova aqui conosco da Adverum. Eu e mais 2 delegados federais, meu colega aí, professor também, Rodrigo Perim, que leciona constitucional e administrativo, estará conosco nessas rodadas de simulados. O professor Márcio Alberto, que leciona aí peças profissionais, ele estará conosco aqui também nas rodadas de simulados. E nessas rodadas, pessoal, você vai responder essas questões discursivas, vai elaborar a peça profissional para nós. Serão 8 rodadas de simulados e nós, professores, faremos uma correção individualizada dessas suas respostas, apontando para você onde você está errando, onde você pode melhorar. Se você analisar o edital, isso é muito importante, a banca ela não analisa apenas o conteúdo jurídico, ela também vai analisar o correto emprego do vernáculo. Então nós fazemos essa análise, se você está empregando o português, a língua portuguesa, no aspecto gramatical, no aspecto de concordância, de forma correta. Nós vamos pontuando ali, você consegue ver um ranking entre os alunos, em que posição você se encontra. Isso é fundamental para você ver ali a sua performance, como você está se saindo perante os demais candidatos ali, futuros colegas. Então veja, pessoal, é um curso completíssimo e é o mais eficiente, não tenha dúvida. Nós estamos aí na 3ª rodada, lançamos aí a 3ª rodada de simulados. Muitos alunos que fizeram conosco a primeira e a segunda estarão conosco novamente na 3ª, e eles puderam perceber a evolução que acabam tendo ao longo das rodadas. Você vai chegar no dia da prova, você vai já estar familiarizado com aquelas questões. A nossa meta é a sua aprovação, e você vai ver que nós vamos acertar muitas questões do seu concurso nessas rodadas e simulados. Então estude inteligente, estude Adverum, venha conhecer o nosso método. Tenho a certeza absoluta que você vai ficar aí encantado com esse método de aprovação. Um abraço e até os próximos encontros.